Sejam bem-vindos ao canal Luz na História. Estamos iniciando mais um ano. Estamos no ano de 2022 e que ele seja muito bem-vindo. Não poderíamos começar o ano sem trazer uma história que nos remetesse à esperança. A esperança que devemos trazer em nossos corações. Estão prontos para ouvir? Orelhinhas em pé, boquinha fechada. E algo aconteceu naquele dia. Jonas Ribeiro. Ilustrações de Lúcia Brandão, editora do Brasil. Era uma quarta-feira, um dia nublado, com bastante mormaço. Nicolas assistia à terceira aula. Sentia uma fome de leão. Às 10 horas em ponto, o sinal do intervalo bateu. Nicolas deixou a sala de aula voando e seguiu direto para a cantina. De repente, seus olhos avistaram uma nota de R$50 caída no chão, ao lado de um cesto de lixo. E algo aconteceu. Nicolas não pensou duas vezes. Foi até a sala da coordenadora Sandra, contou-lhe onde tinha encontrado a nota e a entregou. Sandra agradeceu ao aluno e o elogiou. Prometeu que depois passaria de sala em sala procurando pelo verdadeiro dono. Nicolas deixou a sala da coordenação com uma grande alegria no peito. Quando Sandra foi almoçar, ao meio-dia encontrou uma amiga no restaurante. Fazia tempo que as duas não se viam. Embalaram numa conversa nada de boa. A amiga de Sandra se chamava Dulce. Quantas novidades, quantas notícias para colocar em dia. Sandra nem percebeu que Nicolas havia plantado uma invisível flor de esperança em seu coração. Ela sentia apenas que estava muito feliz. E algo aconteceu. Dulce contou a Sandra que o pai estava com mal de Alzheimer. Sandra ouviu o desabafo da amiga com respeitoso silêncio e, sem pensar duas vezes, abriu a bolsa, retirou um livro e deu de presente a Dulce. Era uma história que falava de paciência e tolerância. Ao chegar à sua casa, por volta das 14 horas, Dulce cumprimentou com entusiasmo o pai e a mãe. Os dois estranharam o tom animado na voz da filha. Nada comentaram. Sentiram-se bem com aquele gesto amistoso. Dulce nem percebeu que Sandra havia plantado uma invisível flor de esperança em seu coração. Ela sentia apenas que estava muito feliz. Sugeriu à mãe que deitasse um pouco e deu um banho no pai. Depois sentou-se com ele, abriu um livro e começou a ler em voz alta. Assim, o pai também ouviria. Era uma história instigante. Um capítulo estava bem amarrado ao outro. Ficaram entretidos com a leitura por um bom tempo. O dia entardeceu e algo aconteceu. Dulce fez um bolo, retirou-o da assadeira. Um primo chegou e comentou que da calçada sentia-se o cheiro do bolo. Dulce fez questão que ele experimentasse um pedaço.
Como estava apressado e passou só para dar um oi para os tios, Guilherme aceitou levar algumas fatias embrulhadas em papel alumínio. O primo agradeceu o cuidado da prima e ganhou a rua. Guilherme colocou o embrulho no banco do passageiro, ajeitou o espelho retrovisor e arrancou. O relógio marcava 17 horas. O trânsito já estava carregado. Guilherme nem percebeu que Dulce havia plantado uma invisível flor de esperança em seu coração. Ele sentia apenas que estava feliz. No sinal, uma senhora bateu em seu vidro. Guilherme levou um susto. Aquela senhora se chamava Isabel. Havia fome em seus olhos. A carteira de Guilherme estava no porta-luvas. Ele olhou para o banco do passageiro, não pensou duas vezes. Entregou o bolo da prima à mulher. Isabel sorriu. O sinal abriu. Guilherme seguiu em frente, assobiando com uma indescritível alegria no peito. No papel alumínio havia 5 fatias de bolo. Isabel não tinha almoçado. Devorou 2 fatias ali mesmo, em pé. Que delícia! Que maciez! Parecia que estava comendo nuvens de fubá. Isabel tinha apetite para comer as outras 3 fatias, mas num gesto de agradecimento, ergueu os olhos para o céu. Quando, porém, seus olhos desceram para a rua, avistaram um catador de papel. Ele se chamava Benício. Fazia um grande esforço para empurrar a carroça ladeira acima. Havia um menino e uma menina na carroça. Eles eram 3. Isabel tinha 3 fatias de bolo. E algo aconteceu. Guilherme, sem perceber, tinha plantado uma invisível flor de esperança no coração de Isabel. Ela estava feliz e foi com essa felicidade que se dirigiu ao catador de papel e lhe entregou as 3 fatias. Benício não encontrou palavras para agradecer à mulher. Ela era como ele, também passava fome. O homem chorou e, em silêncio, a mulher rezou. As crianças saborearam as nuvens de fubá e, com uma invisível flor de esperança no coração, Benício voltou para o seu barraco. Eram quase 20 horas quando Benício jogou uma lona por cima da carroça e entrou com as crianças para o barraco. As 2 cumprimentaram a mãe e saíram para brincar com os vizinhos. A esposa de Benício se chamava Carolina Maria. Como tinham discutido pela manhã, ela estava de cara amarrada. E algo aconteceu. Uma invisível flor de esperança enfeitava o coração de Benício. Ele ainda via diante de si os olhos generosos de Isabel. Pediu desculpas para a esposa, pediu ajuda também. Não pretendia voltar a beber, nem estragaria a vida de mais ninguém. Benício era um homem teimoso, nunca pedira desculpas antes. Carolina Maria ficou espantada. Ela sentiu sinceridade na voz do marido. Ele lhe entregou meia fatia de bolo de fubá
e um galho cheio de azaleias rosa que colhera numa praça, e disse que não se zangaria mais se ela fosse visitar o irmão na prisão. Carolina Maria respirou aliviada. Seu casamento tinha jeito. Ela faria de tudo para Benício tomar outro rumo e ficar bem longe da bebida. Como de costume, Nivaldo, o pai de Nicolas, chegou do trabalho. Já eram 21 horas. Além de uma reunião de última hora, ele pegou um tremendo trânsito. Foi deixando a pasta no sofá e aos berros chamou pelo filho. Nicolas! 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 O menino apareceu. Que foi, pai? Nossa, que susto! Você chega gritando. É para espantar o cansaço. Olha só, seu tio passou lá no escritório e sua tia pediu para lhe entregar este envelope. Nicolas o abriu imediatamente. Era um bilhete com uma nota de R$50. Querido Nicolas, nem sei por que motivo, mas hoje pela manhã bateu uma baita vontade de lhe enviar este dinheirinho. Compre o que quiser. Adoro você. Beijos com carinho, tia Fátima. Nicolas estava de queixo caído com a coincidência. Ele tinha encontrado e devolvido uma nota de R$50 pela manhã e ganhara uma igualzinha à noite. Todo afobado, contou aquela história maluca para o pai. Nicolas sentiu dentro do peito uma esperança do tamanho do mundo. Nivaldo nem precisou explicar nada para o filho. Ele havia entendido tudo e um pouco mais. E algo aconteceu naquele dia. E algo pode acontecer todos os dias. Que possamos ser instrumentos para levar e plantar a semente do amor nos corações. Que o ano de 2022 seja um ano venturoso. Obrigada, gratidão. Até a próxima.